fique mais firme e com menos nebulosidade. Vamos seguindo aqui falando de um caso que aconteceu, um caso de mal súbito, na verdade que chocou todo mundo por se tratar de um jovem de apenas 27 anos, o zagueiro Juan Izquierdo, que faleceu após sofrer um mal súbito durante uma partida do Brasileirão contra o time do São Paulo, partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, do Brasileirão não, da Copa Libertadores no Morumbi. Ele ainda chegou a ficar internado na UTI, mas infelizmente não resistiu. Vamos falar sobre isso aqui com o médico cardiologista, doutor Marcelo Malta, entender por que pessoas tão jovens, atletas, pessoas que têm ali bons hábitos, chegam nessas situações de morte súbita. Não foi o primeiro caso, tivemos na história outros casos de atletas que também faleceram do mesmo modo. Doutor Marcelo, bom dia, obrigada pela presença aqui no Boletim Gazeta. Como a gente consegue explicar isso? Bom dia. Bom dia, gente. Então, a morte súbita, né, ela é considerada como a morte que acontece durante a atividade física ou até 2 horas após a prática do exercício físico, seja ele de forma recreativa ou de forma competitiva. E isso, apesar gera um paradoxo, né, na população, porque como um exercício físico que é tido pela comunidade médica como algo que melhora a saúde e de repente leva à morte súbita, né? Acontece uma tragédia dessa quase 9, 10 anos depois, né, do jogador Serginho, que morreu também no mesmo campo que foi lá no Morumbi, né, também por uma morte súbita cardíaca. A morte súbita no atleta, ela acontece, né, na sua grande maioria porque o paciente já tem uma doença cardíaca subjacente. Isso possivelmente não foi plenamente diagnosticado ou ele veio a desenvolver ao longo da vida, inclusive durante a sua atividade esportiva, cardiopatias, ou seja, doenças cardíacas que têm o exercício físico como um gatilho para o desenvolvimento de arritmias fatais, como o que aconteceu agora recentemente. Marcos, no caso do jogador uruguaio, ele já sabia que tinha essa condição de arritmia cardíaca há muito tempo, na adolescência, e mesmo assim continuou com a prática esportiva. Qual é a diferença de arritmia cardíaca para o sopro que a gente conhece? O sopro ele é causado por uma alteração das válvulas do coração, né? E a arritmia é uma alteração do ritmo do coração. Essa alteração ela pode acontecer para frequências cardíacas mais altas, né, acima de 100 batimentos por minuto, ou frequências cardíacas mais baixas, o que a gente chama de bradicardias e taquicardias, né? E mesmo essas taquicardias, elas não somente a frequência, mas também a ritmicidade dos batimentos, ela também pode ser alterada, tá? Você comentou a respeito do garoto. Ele tinha relatos de que aos 17 anos de idade ele apresentava algum tipo de arritmia. Nem toda arritmia contraindica o esporte, mesmo que seja de forma competitiva. Eu não sei, é difícil a gente fazer uma análise, né, nesse momento do caso em si, né? Ia ser de forma até irresponsável se houvesse essa, vamos dizer assim, essa análise, porque não tem os dados aprofundados. Mas é importante que a população saiba que nem toda arritmia contraindica a atividade física. Essas arritmias fatais, elas são raras, tá? São em torno de 0,2 a 1 para cada 100 mil atletas, né? Não somente profissionais, mas também atividade recreativa. É mais frequente no sexo masculino, 5 vezes mais frequente no sexo masculino em relação ao sexo feminino. Os esportes que mais têm a ver com a morte súbita, existem relatos de casos que o futebol e o basquete são os que mais provocam, já outros trabalhos científicos apontam para a maratona, com a incidência de 1 para cada 50 mil, né? Realmente pelo seu desgaste físico, né? De forçar o coração a trabalhar em esforço máximo durante um longo período de tempo. Isso pode levar realmente a gatilhos para o desenvolvimento dessas arritmias, né? E a causa mais frequente abaixo dos 35 anos são as cardiopatias congênitas. O que são cardiopatias congênitas? São doenças que a pessoa já nasce com ela, né? Muitas vezes de forma assintomática, ou seja, a pessoa não sente nada,
né, tem uma vida pode ter uma vida relativamente normal e, de repente, num esforço físico mais acentuado ou em determinadas circunstâncias, com determinados gatilhos, como, por exemplo, a atividade física, ou mesmo, por exemplo, excesso de bebida alcoólica ou algumas medicações, essas arritmias elas podem ser originadas desses gatilhos e o paciente vir a apresentar a morte súbita. Acima dos 35 anos, a doença arterial coronariana, que seria a obstrução dos vasos, né, do coração, né, das artérias coronárias, que levaria ao infarto agudo do miocárdio. Né, vários eventos vêm acontecendo ao longo do tempo, infelizmente mais essa tragédia, né, aconteceu, e a gente que faz parte da Sociedade Alagoana de Cardiologia clama para que medidas sejam feitas para evitar novas tragédias, porque na cabeça de um jogador profissional, de qualquer atleta profissional, fica sempre aquele pensamento, quem vai ser o próximo, né? O que está sendo feito para evitar com que essas coisas aconteçam. Vocês lembram no automobilismo, por exemplo, quantas medidas de segurança foram tomadas depois de mortes, né, dentro do esporte? E o que vem sendo feito em relação aos outros esportes? O que vem sendo feito para a sociedade? Né? Isso é que é importante que seja levado em consideração. Um detalhe importante, Thaís, é que depois da morte do Serginho, lembrado aqui pelo nosso entrevistado, passou a ser lei a presença do desfibrilador nos estádios, né? Para tentar, obviamente, dar a possibilidade do socorro. Agora, dentro do que é colocado, doutor, como é que isso pode ser previsível? Só com exames mais detalhados? Quem tem esse mal, quem tem essa má formação, precisa de um acompanhamento diferenciado? Esse caso do esquerdo, se ele tivesse feito, talvez, nessa última semana, uma bateria de exames, ele poderia ter tido, por exemplo, a contraindicação de não jogar, ou realmente com a palavra súbita a gente define como algo inesperado? Uma excelente pergunta, né? A prática da atividade esportiva, né? A pré-participação esportiva, ela é importante, essa avaliação médica. Não necessariamente precisa de uma série de exames. Isso vai depender muito da entrevista que você tem com o médico, o que a gente chama de anamnese. Né? A história clínica do paciente, a ausência de, por exemplo, doenças cardíacas na família, como, por exemplo, já teve um irmão que teve morte súbita. Então, isso é um fator que deve ser considerado, né, como fator de risco para a necessidade de exames mais aprofundados. De uma forma geral, né, a entrevista, que seria a anamnese, e um eletrocardiograma, em grande parte você consegue separar, né, diagnosticar doenças que, uma vez encontradas, aí sim você vai para outros exames mais aprofundados. É óbvio que isso tem que ser individualizado, né? Uma avaliação de uma pessoa que tem uma atividade recreativa, uma caminhada de 30 a 40 minutos numa praia, é diferente de um atleta profissional, onde você precisa de ter um rigor maior, né, nessa análise. E isso é importante, porque esses atletas profissionais precisam terem uma avaliação médica mais profissional. Né? Nesse caso do Juan Esquerdo, e isso é uma pergunta que me intriga muito, essa questão do pronto atendimento. Será que a gente está falando de morte súbita aqui, algo que possivelmente seria, ou questionadamente seria assim, irreversível? Mas nesse caso, um socorro rápido, um desfibrilador ali naquele momento, ele teria chance? Importantíssimo esse seu questionamento, porque a cada minuto que passa, você reduz a chance de sobreviver em 10%. Então, se passar 5 minutos, reduz a chance de sobreviver em 50%. Se passa 10 minutos, a chance é praticamente zero. E o que veio a acontecer, na verdade. A gente não sabe as circunstâncias que aconteceram em campo, mas obviamente que a assistência imediata ela é importante para a possibilidade de recuperar a morte súbita por arritmia. Porque mais de 80% das mortes súbitas acontece por uma arritmia chamada taquicardia ventricular, aonde o desfibrilador ele consegue reverter essa arritmia. Então, quanto mais acessível e quanto mais rápido esteja esse desfibrilador, melhor a assistência médica e menor a chance de o paciente ter um êxito fatal como o que aconteceu. E isso, como você já falou, é lei, né? Uma lei, inclusive, municipal
onde um nosso vereador aqui em Maceió... Eduardo Canuto. Exatamente, o Eduardo Canuto promulgou, projeto dele promulgou essa lei foi aprovada, que em áreas de grande circulação acima de 1.000 pessoas tem que ter o desfibrilador. A questão é que a sociedade, os órgãos governamentais, eles precisam fazer com que essa lei seja cumprida, né, para que não aconteça novamente. E não é somente a presença do desfibrilador, mas a assistência médica, a forma de você reanimar o paciente, esses ensinamentos eles têm que vir na escola, né? Eu lembro que minha filha terminou o 2º grau agora lá nos Estados Unidos e mandou um vídeo que na escola eles aprendem a reanimação cardíaca, né? Fazem treinamentos em bonecos. Por que não levar esse projeto para dentro das escolas, seja elas privadas e públicas? Porque a população, a gente precisa criar uma população que entenda reanimar, né? Se vocês olharem, por exemplo, dentro de uma empresa, né? Se alguém cair aqui nessa empresa, por exemplo, todos os funcionários aqui estão treinados ou vai ter que acionar a brigada, entendeu? É importante que a reanimação ela seja feita por qualquer um de nós, independente de ter o desfibrilador, porque uma pronta assistência, né, aumenta a chance de sobrevivência. E o desfibrilador, mais ainda. Então, é importante com que isso realmente aconteça e a gente espera que isso aconteça, né, para poder cuidar melhor, né, da população e reduzir essas tragédias que vêm acontecendo, né, de forma frequente. Realmente, recado super importante, vale para todos nós. Só para a gente fechar rapidinho, porque eu acho que falta isso, qual seria o sintoma inicial para que alguém tivesse a iniciativa de fazer uma massagem cardíaca, uma reanimação? O que essa pessoa está demonstrando ali naquele momento? Falta de ar? Está realmente tá se batendo? Qual é o sintoma a olho visto ali que pode identificar realmente um problema no coração? Então, se você vê o vídeo que acabou de passar agora, né, o jogador Juan Esquerdo, né, passando mal e perdendo o equilíbrio, você percebe que a face dele é uma face de angústia, né? Ele começa a perder a consciência, cai. O abdômen, né? Muito rápido, o abdômen rápido, então imediatamente você percebe que aquela pessoa está passando mal, né? Uma vez que ele perde a consciência, a primeira atitude seria chamar pela pessoa, para ver se realmente ela atende ou não. Se ela não atende, a identificação do pulso, né, principalmente o pulso aqui na carótida, que é o mais fácil de ser identificado, né, que é um pulso amplo, a ausência desse pulso revela que a pessoa está em parada cardíaca, né? Coloca o ouvido próximo da boca para perceber se a pessoa tem ou não respiração. Se você colocar o ouvido próximo da boca da pessoa, você vai perceber duas coisas. Primeiro, a ausência do ar, né? A ausência do ar, ele não vai estar presente a respiração. Então, diante dessas circunstâncias, a ausência de pulso, a ausência do ar, você tem uma parada cardiorrespiratória e deve-se iniciar imediatamente as manobras de reanimação cardiorrespiratória, ao mesmo tempo que é chamado o socorro, né? Uma vez que for identificada essa parada cardíaca, coloca-se o desfibrilador e esse desfibrilador, que é o que a gente solicita que seja mais disponibilizado para a população, ele é importante porque não depende de conhecimento médico. Ele mesmo faz, colocado as partes que tem lá o desenho, você coloca uma pá aqui e outra aqui. Qualquer pessoa manuseia, porque você cola e ele fala, inclusive, em português e vai dizer choque apropriado, afaste-se do paciente. Então, ele mesmo vai dar o choque. E quando ele identifica que aquele choque, que é o ritmo que está lá, não é um ritmo de choque, é um outro tipo de arritmia, ele mesmo vai dizer, retorne às manobras de reanimação cardiorrespiratória. Então, ele é muito autoexplicativo, né? É isso, fica a dica, inclusive, para as empresas com muitos colaboradores, de repente adquirir um equipamento como esse, promover um treinamento interno para que todos tenham conhecimento, pode salvar vidas. Eu gostei da ideia das escolas também, Thaís. Verdade. Vamos defender essa ideia, comprar essa briga, importantíssima, hein? Muito obrigado. Marcelo Malta, cardiologista, obrigada pela entrevista, excelente explicação aqui, tenho certeza que foi muito esclarecedor. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Hora de falar de política aqui? Pois é, era bom.